Que você fala do março azul. Março azul. Né? Por exemplo, a gente tem, ao longo das campanhas, são mais ou menos quase 40 campanhas no ano todo, né, que vinculam um mês a uma cor, e aí se busca uma conscientização e prevenção de uma doença. Março é o março azul, né, para prevenção e conscientização também do câncer coloretal. Ele tem uma certa idade que ataca mais. Isso envolve também, possivelmente, talvez, o estilo de vida, ou ele é mais assim? Não, tem tudo isso. Então, a gente recomenda que, a partir dos 40 anos de idade, começa a fazer os exames preventivos, né? E quais seriam? Isso. O primeiro exame é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame simples, é um exame de fezes, onde é detectado sangue nessas fezes. Como o próprio nome diz, sangue oculto é porque ele não é visível. Então, não é dizer, eu não sangro, não está sangrando, eu não preciso fazer o exame. Não, é um sangue a nível microscópico. Então, são gotículas de sangue que nós observamos. Que pode ser da parede do intestino. Isso, normalmente, porque assim, como que é a formação do câncer do intestino? Mais de 99% das vezes é um pólipo. Então, é uma lesão... uma verruguinha. Isso, tipo uma verruguinha. O pólipo tem só no intestino ou ele tem em outras partes? Não, o pólipo pode ter em vários locais. Pode ter no estômago, mas a característica pode ter na vesícula, pode ter na bexiga. Então, o pólipo é uma formação, né, elevada, né, que ela pode ter... Que no intestino, ela tem a característica que no seu crescimento, na sua evolução, ela pode se transformar em uma célula maligna, né? E como essa transformação, ela, graças a Deus, ela não é tão rápida, né? Nós, ao detectarmos essas lesões, fazendo a colonoscopia... Então assim, passou dos 40, você vai ter pólipo. Não. Só se a pessoa for um ET, ela não vai ter pólipo. Não. Ou tem gente que não tem pólipo? Tem gente que não tem pólipo. Sério? A pessoa só come alface, então. Não, é que o câncer do intestino ele é multifatorial, né? Então a gente tem um fator alimentar, a gente tem que a gente sabe que a alimentação balanceada, alimentação rica em fibras, uma boa ingesta hídrica, não ser sedentário ajuda. Então a gente sabe que algumas coisas pioram, como a bebida alcoólica, como o cigarro, né? Essas coisas têm um fator genético, hereditário. Então a gente sabe que essas coisas assim fazem com que a pessoa tenha uma tendência maior a desenvolver o câncer coloretal. Principalmente na cidade. Depois dos 40, não, é que a gente, nos 40 já tem todo o desgaste. a gente já começa a ter, às vezes, a formação. Então, entendi. Então, vai pegar ela no começo. Exatamente. Então, como que seria assim a rotina? Primeiro faz a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sendo positiva, esse sangue oculto nas fezes, está indicado fazer um exame da colonoscopia, que é um exame endoscópico, né, onde faz um preparo, limpa-se todo o intestino, é um exame que é feito sedado, né, introduzido um aparelho de endoscópio, que é o colonoscópio, através do ânus, e avalia todo o intestino grosso. Então, ao se detectar um pólipo, esse pólipo, durante a colonoscopia, ele é removido, ele é ressecado. Olha que legal. Exatamente. Então, por isso é que muda a história do doente, né? Muda a história. E esse pólipo que se deixar ele do jeito que ele está, às vezes com o passar do tempo ele pode se maligniza. Ah, então, assim, aí ao retirar o pólipo, normalmente esses pólipos que se malignizam são os adenomas. Os adenomas são células que a gente tem displasia, ou seja, a célula começa a se alterar. Então, a displasia leve, moderada, de alto grau, e depois câncer in situ e adenocarcinoma. Essa é a evolução. Então, ao nós retirarmos um pólipo, nós mudamos a história do doente, né? Então, ele deixa de correr esse risco. Então, a colonoscopia é o único exame que ele muda a história. Mais que o exame, ele até é uma cirurgia, como botar. É isso, na realidade, era uma cirurgia, vamos dizer assim, uma cirurgia endoscópica. Então, sem ter internação, sem ter corte, sem ter cicatriz, indo embora para casa no mesmo dia, mas você retira. E a pessoa que passa a ter depois, caso não venha fazer essa prevenção, o câncer do intestino, ele tem que arrancar uma parte do intestino? Por exemplo, nós podemos detectar na própria endoscopia, né? Quando eu falo endoscopia, eu estou querendo dizer endoscopia do intestino, que é a colonoscopia. Uma lesão, um pólipo, por exemplo, que ele é in situ, vamos dizer, ele tem um câncer só na ponta dele, e no restante não. Então, se tirar por endoscopia,
sai por endoscopia e ele não precisa ser, se não houver infiltração, se não houver todos os outros exames, ele está curado. Né? Determinados tipos de procedimentos tem a ressecção endoscópica, pode ser feita essa ressecção por endoscopia ou até mesmo a ressecção cirúrgica. Nos casos mais avançados, aí tem que tirar uma parte maior do intestino, enfim, vai depender muito do grau de invasão desse intestino, dessa lesão.